programa Catedral Jovem na TV está no ar, acabou de chegar aí na sua telinha, sejam todos bem-vindos. Liga a TV, chama a família que agora é para você também jovem, não é isso, Adriano? É isso aí, Catedral Jovem no ar está começando com mais um programa muito interessante, muito inteligente para trazer mais conhecimento para sua casa, para sua família. E já aproveitando, Ana Júlia, eu quero convidar já os jovens para os nossos cultos todos os sábados às 20 horas, ali na Catedral da Família, no setor marista. E hoje nós estamos com mais um jovem, que é o Luiz, conosco. Tudo bom, Luiz? Oi, Joy, é um prazer estar aqui com vocês, participar desse bate-papo aqui. É isso aí. E também nós estamos com uma convidada especial, a Lavine, psicóloga. Tudo bem, Lavine? Olá, gente. Prazer. Tudo bem? E hoje nós vai falar de relacionamento com os pais, né? Os filhos com os pais. E já falando disso, fala pra gente o que é paternidade consciente. É isso que é isso que fala? O que significa esse termo? Então, a parentalidade consciente... Já falei errado, vocês viram, né? É um termo muito difícil mesmo, mas bom que a gente aprende. A parentalidade consciente é quando a gente simplesmente não reproduz os comportamentos, por exemplo. Eu tenho um filho e aí eu simplesmente vou reproduzindo o comportamento do meu pai, eu não estudo o que é melhor para essa criança, né? Eu não busco um conhecimento e eu simplesmente vou reproduzindo, né? E a gente tem que entender que as pessoas, as crianças, né? Deus fez a gente diferente, ninguém é igual. Então, aquilo que você passou não necessariamente vai funcionar para o seu filho. Então, você precisa estudar, você precisa procurar alguém que entende sobre isso, né? Lavine, então o que você está falando, essa parentalidade consciente é o pai ter consciência que o seu filho não vai ser um molde igual a ele. Isso. Aí, no caso, ele tem necessidades e formas de viver diferente do pai. É isso. E o pai tem que ter sabedoria para lidar com isso e criar o filho ainda. Isso, mas envolve vários contextos, né? Quando a gente fala esse termo consciência, a gente está falando assim, do que essa criança precisa? Hoje a gente sabe que as crianças precisam de afeto, né? Precisa de limites, saber a diferença entre ser pais permissivos demais e ao mesmo tempo pais que são muito autoritários, entendeu? Que tá o tempo inteiro sendo carrasco com a criança. Saber o limite. Saber o limite, isso. E quando cria uma criança assim, que não sabe respeitar o limite, ela cresce um jovem que desrespeitoso, que não tem respeito, não é mesmo? Eu já vi, Lavine, em situações onde, já ouvi várias histórias, né? Onde o pai era permissivo demais na infância, tinha poucos limites. E isso vai gerar mais ou menos que tipo de jovem no futuro? Uma criança... Que pode gerar. Assim, na psicologia a gente tem uma coisa que é muito legal, não existe uma lei, né? Porque a gente sabe que as pessoas são diferentes. Mas uma criança que realmente teve uma educação extremamente permissiva, que não sabe ouvir não, ela com certeza pode ser ser um adulto que não sabe limites. Eu acho esse tema muito interessante porque ser pai é algo muito difícil. Eu não sou pai, então não sei como que é. Mas a gente vê porque criar uma criança é uma responsabilidade muito grande. Porque dependendo da forma que você trata ela pode gerar um adulto disfuncional, um adulto totalmente que não sabe a realidade mesmo da vida. E assim, hoje nossa única referência, eu penso por mim, quando eu for pai, qual que é a minha única referência hoje de pai? É o meu. Então, acho que é um erro que muitos pais cometem, é tratar os seus filhos da mesma forma que seus pais trataram eles, né? Sim, é verdade. A gente sempre vai passando de geração para geração o que a gente aprendeu e a gente sabe que aquilo é o certo. Por exemplo, tem algumas pessoas que falam assim, eu apanhei e eu não morri. Realmente, tem gente que apanha e não dá nada, não acontece nada. Mas já tem gente que tem traumas com isso, né? Então, como que a gente vai saber qual que Como é que vai trabalhar esse limite para não ser tão permissivo e para não ser tão... Carrasco. Limitador violento, demais, né? E você falou de trauma. Muitas vezes quando tem a pessoa na infância tem um trauma,
Aí chega lá em você, como é que faz pra tratar esse trauma? Então, a gente tem que lembrar que o trauma, ela não é aquela coisa assim gigante que as pessoas pensam, né? Que, aconteceu um trauma, por exemplo, porque a pessoa sofreu um acidente, né? Não, às vezes o trauma pode ser uma mínima coisa que aconteceu e que a pessoa leva isso pelo resto da vida. Por exemplo, as crianças, elas sentem necessidade o tempo inteiro de serem aprovadas pelos pais. Tanto é que elas vivem o tempo inteiro fazendo coisa, pai, olha aqui, mãe. E muitas vezes esses pais, eles não dão a atenção necessária e isso pode gerar um trauma, entendeu? E crescer um adulto também que não dá muita atenção. Aí ele não vai dar atenção pro filho porque fala assim, normal, não dá atenção pro filho, né? O problema é que nós sempre reproduzimos aquilo que nós vemos, né? É mais fácil, os jovens, as crianças em si, quando a gente vê, observa como pai, que eu sou pai, né, Luiz? Você ainda não é, mas eu já sou pai. Eu também sou mãe, não. Mas só que eu sou o único que sou pai aqui, mas é fácil da gente interpretar isso. Eu vejo atitudes nas minhas filhas repetindo aquilo que eu faço, mesmo que eu não obrigue, eu não ensine, mas elas começam a repetir. Pontos positivos e pontos negativos também, né? Porque a gente não passa somente qualidades, alguns defeitos, algumas coisas que são negativas, nós também transmitimos e os filhos repetem isso também. Isso é natural dentro da psicologia. Isso é natural. Quando a gente fala de criança, adolescente e jovens, né? E eu vou trazer um pouco para a realidade dos jovens. O que é o jovem hoje? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas o jovem está muito ruim. Né? Hoje em dia tá tudo péssimo, mas nem sempre. Hoje em dia a gente vê que os jovens, eles também estão mais, não sei como eu posso dizer, eles estão aceitando mais as diferenças. E isso é bom. Por exemplo, na escola, antigamente, tinha muito bullying. E realmente as pessoas sofriam muito com isso, né? Eu ia até comentar sobre... É porque há muitos anos, né, nessa vida... E eu falo até com as minhas filhas essa questão de bullying, porque na minha época não existia nem esse nome de bullying, né? Era sofrer mesmo. Mas, Ana Júlia, eu me lembro quando eu chegava em casa e tinha algum problema, chegava chorando, mãe, falaram isso de mim. A minha mãe já vinha com uma palavra de sabedoria, me mostrava quem eu era de verdade. Falei, meu filho, você não é o que eles estão dizendo que você é. Você é uma bênção, você é inteligente, Então, ela mostrava uma outra realidade, que eu vejo, Lavínia, que hoje o pai vai lá tirar satisfação. Não estou falando que a pessoa que cometeu o bullying hoje estava correta. O que eu estou dizendo é que ao invés do pai ensinar o filho a suportar a dor, a dificuldade e lutar e conhecer quem ele é, não, ele vai lá tirar uma satisfação e acaba desprotegendo o filho, porque o filho ainda não consegue resolver seus problemas. Se torna um adulto frágil. E assim, acho que acima de ensinar o seu filho a não se tornar um adulto frágil e mostrar quem que ele é, tem que ensinar o seu filho também que ele não pode fazer aquilo. Porque lá em casa, por exemplo, minha criação, meu pai sempre falou isso pra gente, que pra gente não curtir com as pessoas sobre algum defeito, alguma diferença, porque respeitar, que aquilo gera traumas nas pessoas que às vezes são irreversíveis. A gente vê, principalmente na infância, que sempre tem alguém na nossa salinha que sempre fica mais no cantinho. E nunca chega alguém para ir lá conversar, socializar. E isso gera na pessoa um sentimento de solidão. E a gente vê que, se você for parar para pensar, teve um menino que eu estudei que foi a vida inteira assim. Ele sempre foi desse jeito. E ninguém nunca teve o interesse de chegar nele para conversar e saber um pouco da história dele, do que ele passa, né? Vocês trouxeram um ponto muito importante. Vocês falando assim, mas aí o adulto se torna fraco. E eu lembro de um versículo muito bom da Bíblia que fala assim, que na palavra de Deus fala que quando estou fraco, é aí que estou forte. E muitas pessoas, elas acham que elas têm que ser fortes o tempo inteiro. E os jovens carregam isso também, né? E muitas vezes, isso que você falou, eu vou lá e eu tiro a culpa, né, da criança, eu tiro a responsabilidade dela. E ao mesmo tempo, quando a gente tira isso, a gente está explicando para elas
que elas não devem sentir culpa, que elas não devem sentir medo, que elas não devem sentir raiva. Dor, tirando a dor, sendo que isso faz parte do processo natural das pessoas. E eu não acho que Deus espere isso da gente, porque na palavra de Deus, quando ele fala, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, Deus está tentando ensinar pra gente que você pode ser vulnerável e mesmo assim ser forte. A gente estava falando da infância, e a infância leva uma influência muito grande para um jovem, a gente estava comentando isso. E você vê muito isso, né? Que um jovem, às vezes, não tem um respeito, não tem um limite. Porque na infância, quando ele era criança, não foi ensinado isso pra ele, não é mesmo? Sim, tanto na questão do respeito e do limite, também da questão do ser muito autoritário, né? Na clínica chega muito pra gente. A pessoa que os pais são muito autoritários acaba bloqueando. A minha casa, meus pais, eles eram muito autoritários. Principalmente a minha mãe. Mas acaba bloqueando. Nós viemos a destravar muito tarde, já adultos, mas aí até romper, né, em várias áreas. Por quê? Por causa justamente dessa autoproteção demais, né? Entender que tem que colocar limite, mas que deve haver uma relação de diálogo dentro de casa, né? A gente tem que saber que os nossos pais, eles são nossos melhores amigos. O assunto tá muito bom, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Voltamos com o programa Catedral Jovem. Não se esqueça que temos nosso culto todos os sábados, às 20 horas, lá na Igreja Catedral da Família. Não é isso, Luiz? E você é nosso convidado a estar lá todo sábado. Nós temos experimentado algo novo de Deus com o pastor Adriano, nosso líder, nosso pastor, que tem cuidado da gente com tanto carinho, né, não, Adriano? É verdade, fico feliz. Nossa, gente. até fiquei emocionado agora, quase que eu não consigo continuar esse programa hoje. Mas obrigado, mas é isso aí, Deus tem feito coisas, Deus tem feito milagres, Deus tem agido, Deus tem falado no nosso meio. E você, jovem, vem estar conosco ali todos os sábados às 20 horas na Catedral da Família, na Ricardo Paranhos. Lavínia, voltando ao nosso assunto aqui, falando sobre criação de filhos, porque o filho, o jovem é um resultado de toda uma criação, investimento ou não da família, né? E eu me lembro quando eu coloquei minha filha mais velha na escola, com 3 anos e meio, teve um trabalho com um psicólogo. E isso, para mim, fez um diferencial muito grande. E uma dica, uma orientação que a psicóloga falou conosco lá, com os pais, falou assim, olha, pais, vocês que estão colocando seus filhos aqui na escola, eu vou ensinar algo para vocês. A mochila, a lancheira, esse é o material de trabalho do seu filho. As ferramentas, vocês não têm, são empresários, tal, vocês não têm as suas ferramentas de trabalho? Tem. Então, a ferramenta de trabalho do seu filho é a mochila, são os livros. Então, isso é responsabilidade deles. Então, quando vocês vierem à escola para buscar seus filhos, deixem eles carregarem as ferramentas de trabalho, porque você já está ensinando a ele a responsabilidade do trabalho e de cuidar daquilo que é dele. Então, desde essa época que eu coloquei minha filha, eu tenho 2 filhas, e eu nunca carreguei, praticamente na vida toda delas, hoje a mais velha já está com 15 anos, ela estava com 3 anos e meio, ela sempre carregou a mochila dela, mesmo que estivesse pesada, eu nunca fui de carregar. E eu sei que isso gerou responsabilidade na forma com que elas lidam com
as responsabilidades delas dentro de casa. Exato. Minha mãe dava um curso lá na igreja e ela sempre me ensinou uma coisa. A gente tinha um macaquinho lá em casa. Um macaquinho meio de pelúcia. E ela falava assim, ó, filho, você tem o seu macaquinho, quer arrumar sua cama, quer estudar, quer fazer os seus exercícios, quer cuidar da sua cachorra. Então, desde pequenina, ela me dava uma responsabilidade. Isso é muito bom pra criança se sentir útil, falar, olha, eu tenho que fazer isso pra ajudar em casa, tenho que fazer isso pra colaborar. Nem que você depois faça que a criança lave uma vasilha, nem que você lave depois, porque está sujo, mas você está dando uma responsabilidade. E muitas vezes os pais não fazem isso, e isso causa uma responsabilidade na criança, não é isso? É verdade. Essa questão da autorresponsabilidade, ela é muito importante. Por quê? E também lembrar que é conforme a idade da criança, né? Não tem como a gente dar uma responsabilidade para uma criança pequena, né? É proporcional à idade da criança. Ela tem que saber que a gente está ali, né, para qualquer hora, para ter afeto, mas ela também precisa de responsabilidades. E a criança, eu acho que ela sente, porque ela se espelha muito nos pais. E ela vê, por exemplo, os pais com aquele monte de responsabilidade, que o sonho da criança é ser adulto. Quem não queria ser adulto aqui quando era criança, né? Verdade. Depois que a gente cresce um pouquinho, a gente, nossa, vontade de voltar pra lá. Mas a criança... Você descobre quando você é adulto, principalmente depois que você casa, a mãe te dá uma vontade de voltar a ser criança de novo. E assim, a criança sente a necessidade de ter uma responsabilidade. Eu falo por mim mesmo, que quando eu era criança, minha vontade era lavar vasilha. Hoje eu não... Hoje já não quer, não. Nunca. Mas naquela época, eu pegava a cadeira da cozinha, da mesa, colocava lá na pia e ia lavar minhas coisas, porque eu achava muito legal aquilo, eu achava muito adulto aquilo, eu queria me sentir assim. E hoje, o que eu vejo são muitos pais privando as crianças disso, sabe? Sendo tão protetores que não chega na juventude, na adolescência, a gente tem casos de jovens que não conseguem lavar uma vasilha, não sabe limpar uma casa. Não sabe cooperar, né? Porque hoje, como nós vivemos numa sociedade... você faz reunião com jovens, igual nós estamos na igreja, temos alguns trabalhos na igreja, você faz uma reunião na casa de alguém e tem jovens que não participam, não sabem ter uma comunhão até mesmo na hora de distribuir as responsabilidades ali, né? Então se torna um jovem que não tem uma responsabilidade, não sabe conviver em sociedade, não sabe compartilhar as coisas. E isso eu acho, ao meu ver, você pode até responder melhor que eu, que quando ele encara a realidade, porque nem a gente nunca vai estar para sempre na casa dos nossos pais, né? E quando ele encara essa realidade de vida, acaba tomando um baque muito grande, né? Eu me lembro, Luiz, que eu também morei fora 2 anos. Mas na minha infância a gente tinha essas divisões de tarefa, de acordo com a idade, igual a Lavínia estava comentando aqui. Mas nós sabíamos fazer as coisas. Então, quando eu morei fora, para mim não tive dificuldade nenhuma, porque eu sabia resolver as coisas domésticas, apesar que eu tinha alguém para poder cuidar, mas a gente já sabia ter uma responsabilidade. Igual eu sou filha única, né? E eu acho que toda filha única, como você disse, tem um receio dos pais proteger muito, é tudo pra dias. E aqui os pais dela protegem muito mesmo. Mas eu sempre tive as minhas responsabilidades. Quando eu decidi que queria ser jornalista, que queria seguir a mesma carreira dos meus pais muito bem falaram assim, não precisa, você já tá ali, né? Mas meus pais falaram, não, faz a faculdade. Você vai ter a obrigação de ir lá gravar tal dia, ter o seu programa. Para você criar o hábito, você não vai ganhar tudo de mão beijada, porque você tem que saber a engrenagem por dentro, tem que saber a indústria por fora. Porque uma indústria por fora todo mundo sabe, agora por dentro, como é que funciona, como é que edita o produto programa. Final, né, todo mundo conhece, Exato. Mas como é que é o processo histórico para chegar naquele ponto. Porque né? daqui uns dias meus pais não vão estar mais aqui na Terra, vai estar somente eu e minha futura família. E como é que eu vou saber editar um programa, como é que eu vou saber comandar? Então eu tinha sempre minhas responsabilidades, e como o Luiz falou que o pai dele foi espelho, meus pais são os meus maiores espelhos. Eu vejo eles jornalistas e falo, uau, eu quero ser igual a eles. Porque, gente, o meu pai, ele pega um programa assim, e ele fala assim, do nada, sabe? E esse é o meu objetivo, é o meu foco. Eu acho que todo mundo tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma meta pra ser um adulto com metas, né? Com foco. Isso parece cada vez mais difícil pra gente, porque a gente tá vivendo numa geração que é tudo muito fácil, né? Tem tudo no celular, tudo na mão. Na hora, é tudo muito rápido, a internet cada vez é mais rápida. Então, assim, a gente não precisa pensar. E as crianças, elas estão convivendo com os celulares cada vez mais cedo. Lavínia, você falou algo interessante, que não precisa pensar. A resposta já está ali, mesmo que seja um fake news, né?
mesmo que seja uma mentira. Por quê? Porque a gente vai na internet e busca, vai lá no Google. Teve uma vez que eu liguei para minha esposa perguntando alguma coisa, não me lembro o que era. Ela vai lá buscar no Google. Eu falei, mas realmente, por que eu já não tenho essa habilidade? Agora eu já acostumei. Mas as respostas estão muito rápidas. E as crianças e os jovens não precisam estudar mais, né? As informações chegam e ele não precisa pesquisar, ir atrás, saber da verdade, estudar as informações. É a mesma coisa de você pegar um jovem e pegar alguém mais de idade e colocar os dois numa tecnologia. Qual que vai saber lidar melhor? A criança já sabe, assim, A criança dá de 10 a 0, né? Exato, a criança vai dar um rolê ali no jovem, principalmente, às vezes, né? Porque a criança já nasce com um tablet na mão, Sim. como é que diz? Então, já vai estar ali na frente. Isso é perigoso para nossa geração, porque a gente precisa fazer com que as crianças pensem, né? A gente precisa fazer com que elas trabalhem para resolver seus próprios problemas. Quando é muito pequeno, a gente faz isso através das brincadeiras, aí vai tendo as idades. Brincadeiras lúdicas. Isso, a gente vai dando as responsabilidades, né? Não, fora que isso atrapalha na socialização dessas crianças, porque às vezes elas ficam tão nisso aqui, tão no celular, que esquece que tem alguém do lado delas que ela pode conversar, né? Igual a gente vê hoje lá na igreja, por exemplo. Com os pais, para deixarem os filhos quietos, eles vão entregar um celular para os filhos ficam jogando o culto inteiro e às vezes nem prestam muita atenção na palavra e nem no amigo que está do lado, né? E isso que tá do lado de pessoas que é realmente a igreja, que a gente tem que buscar sempre, que é a comunhão, né? Sim. Com todos. E até entender, né? Um pai e uma mãe que tá com uma criança na igreja, que realmente corre, realmente faz bagunça, né? E antigamente a mãe falava assim, sai da rua, menina, ficou tempo demais na rua. Agora a mãe fala, sai do celular, ficou muito tempo no celular. As redes sociais têm tomado o espaço da comunhão. Eu vejo que o WhatsApp e outros programas, outros aplicativos, ao invés da pessoa sentar com o outro e conversar, e ligar para o outro, não, só manda um recado, fica esperando ali, ansioso, a resposta, e às vezes a pessoa não tem tempo para responder, ainda fica contrariado porque ainda não respondeu, ou mandou só um emoji. E agora o áudio tá mais rápido, né? Você não escuta mais devagarzinho, você aperta duas vezes. Para ouvir rápido, eu nem sabia. Agora ainda tem essa tecnologia ainda. Do 1 até o 2 é a velocidade. Aí a pessoa tá falando rapidão. Vai ficar bom então, Lavínia, porque eu tenho mania, minhas filhas falam que eu tenho mania de mandar áudio muito comprido, né? Verdade. Nossa, 5 minutos de áudio. Concordo. Então aí agora eles colocam mais Agora áudio. elas vão escutar. Eu queria fazer mais uma pergunta, porque o relacionamento desde a infância, eu acredito que Deus nos criou para um propósito. Eu acredito que nós temos habilidades e temos potencial diferente, individual. O relacionamento de pai com filho, para desenvolver esse potencial e essas habilidades, elas já começam desde a infância. Sim, a paternidade ela é muito importante e aí a gente vai voltar um pouquinho na história de como que era antigamente, né? Antigamente nós tínhamos as mães que realmente só cuidavam dos filhos, né? E aí o filho tinha aquela proximidade maior com a mãe e o pai era aquele que era simplesmente provedor e uma relação distante com o filho. E hoje a gente tem visto que isso tem mudado, né? Que os pais querem participar mais na criação dos filhos, que os pais querem trocar uma fralda, né? Então eu acredito que em relação a essa questão da paternidade, a gente está mudando para melhor, entendeu? E eu sempre nunca mudo esse discurso de que a paternidade, né? Um pai, ele não ajuda uma mãe, um pai, ele exerce a paternidade, né? A gente tem muita mania de falar assim, nossa, você ajuda a sua mulher a cuidar do seu filho? Eu mesmo, sempre, final de tarde, quando minhas filhas nasceram, eu chegava do trabalho, eu ajudava ali, eu que dava banho, eu cuidava, ia para a faculdade, à noite voltava às 10h30, íamos para uma praça, correr com a criança e exercer aquele papel ali. E eu acredito que o filho ele tem as características onde os pais têm que observar
para ele cumprir o propósito dele amanhã, né? As crianças, elas amam tempo de qualidade, amam. Isso é uma coisa que vai ficar com elas para sempre. Elas não estão interessadas no quão caro você vai dar um presente para ela, a não ser que você acostume ela assim, né? A dando vários presentes, várias coisas caras, mas o que ela vai levar pelo resto da vida é o tempo de qualidade que ela tem com o pai. Então, essa presença do pai, acredito, né? Espero que sim, que tenha mudado para melhor, né? Que os pais participem mais da vida com as crianças, e eu acho que realmente seja muito importante. Lavínia, antes da gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de que você desse uma dica hoje para o jovem que viveu dentro de uma família disfuncional, de alguma característica disfuncional, não importa qual, mas que precisa achar o eixo hoje para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. O que você pode dar uma direção para um jovem hoje? É importante a gente perceber que o passado, ele existe, não tem como a gente mudar, né? Realmente, se for disfuncional, aconteceu, mas que a gente não possa ficar parado nesse passado, né? O que a gente pode fazer com isso hoje? Por exemplo, às vezes eu não tive uma família funcional, mas eu posso ser essa família funcional, né? Pode começar a partir de mim, né, Lavínia? Pode começar a partir de mim, eu posso quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso. Sim, e eu acho que a pessoa investindo numa boa terapia, a pessoa investindo na sua espiritualidade, eu acho que esses são buscando Deus como foco, como direção, como... entender que Deus é Pai, né? Entender que a paternidade de Deus. Entender que a gente precisa de ajuda também, né? Porque eu acho que tem muito preconceito em relação a procurar um psicólogo, né? Porque a gente não é 100% sempre. A gente tem nossos momentos ruins e a gente precisa de ajuda. É verdade. Sem o irmão do lado a gente não consegue, né? E Deus usa os profissionais, né? Deus deu tanta inteligência pra gente, né? Capacidade. Por que a gente não vai usar isso em prol do reino, em prol de ter uma família, né? Eu falo assim que um dos meus maiores propósitos é mudar a vida das famílias, né? Por isso que eu invisto tanto na criança, porque às vezes o adulto, ele espera, assim, chegar na staff. Tipo assim, eu tô muito ruim, agora eu vou procurar uma ajuda. Mas não, se a gente investir nas emoções da criança desde criança, ela já, com certeza, já vai ser um adulto... Um adulto mais saudável. É verdade. Então, aí de casa, você aprendeu muito com a Lavínia. Muito obrigada por estar participando do nosso programa. Eu que agradeço. E não se esqueça que temos nosso culto todos os sábados lá na Igreja Catedral da Família, que é uma bênção, não é, Luiz? Graças a Deus, Deus tem mudado a história de muitos jovens, muitos adolescentes que passam pela nossa igreja. E eu creio que Deus também pode mudar a sua história. Se você precisa de ajuda, de alguma coisa, procure a gente. Vem estar com a gente todos os sábados, às 20 horas, na Igreja Catedral da Família. É isso, um beijo e até o próximo programa. Até mais, Tchau.